Sonic hoje em dia é salvo por conta dos celulares. Isso porque muita gente conheceu os jogos não pelos jogos de console, mas sim por conta de algumas animações e também dos jogos de celular. Só que ele tem uma história com jogos mobile muito antiga. Tem esse corte aqui do Group M Pro que compilou, né, os jogos do Sonic desde 2003 até 2025. Uau! Beleza, bora ver isso aqui. Claro, vou deixar o link aqui na descrição quando esse corte sair, então manda um salve e hype pra esse vídeo. Bora ver. Caraca, Sonic aí. Gente, desculpa, esse jogo aqui, ele é uma parada bizarra, porque ele é o Sonic Advance, só que sem multiplayer e sem Shao Garden. Sem multiplayer porque ninguém queria mexer com um Wi-Fi naquela época, e era um celular que é dito como um fracasso comercial, mas eu acho que, dadas as tentativas que vieram depois, eu acho que ele deu até um pouco mais certo. Mas assim, ele tem uma tela que não é a tela dele em pé. Tipo assim, você tá vendo essa barra aqui? Essa barra em cima e embaixo? Tipo assim, é uma barra em pé. Essa tela aqui é a perspectiva de tela do Game Boy Advance. Só que ele é um retângulo de cima. O que é normal de um celular hoje em dia. Aí, tipo, tem um botão nesse jogo que você aperta e ele fica full screen. Tem um emulador do N-Gage pra PC. Tentei usar ele. Pô, mas o negócio fica zoadaço. Perde som, enfim, é meio bugado. Mas dava pra jogar esse jogo muito bem. É um port perfeito. É que tem um port do Sonic Advance para Android que é horroroso. Assim, essa versão é até decente. Esse, então, seria o primeiro grande jogo mobile do Sonic? Eu acho que não. Só que o que se veio alguma coisa antes virou Lost Media. E esse cara joga mal, hein? Olha aí, entrou na Era Java. Gente, desculpa. A Era Java é triste, né, cara? Olha isso. Não, é tipo assim, não é nem isométrico, é visto de cima. Português, inclusive. Caraca, os jogos de celulares tinham essas coisas, né? Tradução pra português. Não, esse modo nem é sério, não tem nem contagem de tempo. Jesus Cristo, cara, que negócio feio. Eu já vi essa versão. Por alguma razão eu gostava dessa música. Esse era o jogo mais decente de Java que tinha nessa época aí. Você tem noção que esse jogo saiu antes do Sonic 2006? Caraca, mano. Era só o Sonic pulando pra chegar ao topo da fase. Essa é a versão original. Cara, essa é uma ideia muito boa pra jogo mobile. Nossa, dardos. Cara, que triste. Não, meio 3D. Cara, isso aí não tem nada a ver com Sonic. Eles só botaram o Sonic na frente pra poder vender, né? Porque a galera gastava uns créditos no celular pra poder fazer isso. Porque isso aí poderia ser qualquer jogo. Qualquer personagem. Poderia ser só dardos. Venderia igual. Nossa senhora. Vamos falar a verdade, esse jogo roda melhor do que o Sonic do Mega Drive do Game Boy Advance. Roda bem melhor. Não, só que aí, vamos lá. Curiosidade aqui, a galera dos... Vamos lá. Celular Java. Cara, você tinha limitações pela resolução do seu celular. Quanto maior a resolução, logicamente, ele teria mais processamento e tal. Tem versões desse jogo para resoluções menores que a tela era funda. Pô, deixa eu ver se eu encontro isso aqui, cara. Aqui, ó. Achei um corte. Ó, olha isso aqui. Tipo, tinha versões que não tinha nem fundo. Tinha versões que você... você ainda escolhia se ia tocando música ou se ia ter botão de barulho de efeito, tipo anel, pulo. Tinha isso também. Convenhamos, essa versão é até decente se for comparar com o Game Boy Advance, cara. Foi aí que começaram a matar os jogos de celulares, né? Falaram que os consoles portáteis iriam morrer. Nossa. Aí. Parte 1, parte 2. Moleque, era isso, né, cara? O jogo, ele não rodava... Tipo assim, eu acho que a intenção era lançar tudo de uma vez, só que os arquivos eram tão baixos, sabe? Tinha que ser tão pequenos os arquivos desses jogos, que assim, além do som ser MIDI, que é o arquivo de som mais barato, mais baixo que existe, eles dividiram o jogo em parte 1 e parte 2. Tipo, tu pegava isso aí e começava no meio do jogo. Como o Sonic tem o quê? 6 fases? Cara, eu acho que era isso, né? Tipo, Grand Hill Zone, Maple Zone, Spring Yard na parte 1, Labyrinth Zone, Starlight e Scrap Brand parte 2. Cara, o jogo dividido em 2, né? Que horror.
Vai ter a mesma coisa com Sonic 2, quer ver? Não, detalhe, isso fez sucesso no Brasil. Tinha operadora de celular que fazia propaganda na TV disso aí. Pô, se você caçar aí no YouTube, tu encontra, tipo, Pânico na TV divulgando isso. Tu tinha que mandar um SMS que o jogo baixava no seu celular e você gastava uns créditos aí. Acho que era menos de R$10 na época, o que era muito. Nossa, olha o gráfico bugado, cara. As Olimpíadas do Sonic, só que sem o Mario. Caraca, cara, que horror. Ai, que horror. Jogou o disco virou um ET, né? Tá voando o troço, cara. Não tem nem som esse jogo. Muita gente deve ter jogado essa versão do Sonic Unleashed. Aí eu já não sei se a melhor versão é essa, Java, ou se foi uma versão Android ou iOS, enfim. O ruim desse jogo é que ele era meio travado, mas o travamento não era culpa do jogo, era mais da taxa de quadros que os jogos tinham naquela época. Aí, ó, começando a vir 3D. Cara, querendo ou não, o iPhone, ele conseguiu meio que criar um padrão pra produção de jogos durante muito tempo. E durante vários anos foi, tipo, a base pros jogos de celular. Tanto que os outros Androids tentavam assimilar ele, né? Nossa, olha isso. Sega Astra Racing. Cara, tem uma versão desse jogo pra iPad que é decente, tá? Ele é quase uma versão do DS, ou seja, tem gráficos 3D, mas os gráficos eram de um DS mesmo, só que era bem mais interessante que isso. Então, já tá em 2010, cortou, né? Cortou um monte de jogo, porque o Sonic 2 tá em 2010. Eu acho que o Sonic 2 não é 2010. Não esse Sonic. Vamos dar real, eu acho que não é esse aqui não. Porque o Sonic CD veio primeiro, depois foi o Sonic 1, depois foi o Sonic 2. Não o Sonic... já pula pro Sonic, tá faltando jogo aqui. E tem o Sonic 2 Java, cara, que era aquele esquema de parte 1 e parte 2. Aí era Sonic 2 Dash e outro Crash. Se você tivesse um celular mais fraco, o Tails nem existia. Pulou aí, cara. Eu tô ficando doido. Não, mas essa versão, pior que essa versão é tão boa que ela virou a versão definitiva, né? O Sonic Origins é só versão de celular. Gente, por que isso existe? Cara, misericórdia, tá tudo errado. Não, esse port é o pior port que tem. Tem um port de Android que é decente. É sério, tem um port de Android que é só no Japão, é decente, mas esse port é só, tipo assim, é taxa de quadros travada. Mas pelo menos não é isso aqui. Cara, que é isso que a gente tá vendo? Sério, isso é muito bem... Nossa, isso é terrível. Que música é essa, cara? Aí, ó. Esse é um... Não é esse ainda. Mas esse aí foi um bom retorno do Sonic Jump. Pô, essa versão aí é um remake principal, daquele de Java, sabe? A música, eu gostava dessa música. Não é uma das melhores músicas que o Sonic já teve, mas é interessante. Pelo menos era a música nova. A galera jogou o Fever dele. Cara, 2013, mano. Mano, 2013. Sonic Dash 2013. Gente, esse jogo tem 10 anos, cara. Puta que pariu, cara. Esse jogo é muito velho. Fico pensando, será que alguém ainda tem sei lá, o save dessa época, cara? Tipo, um save de 10 anos. A quantidade de personagem que deve ter jogável aí. Meu Deus. Era isso que eu tava falando. Mas tá tudo errado. Gente, isso tá muito errado, cara. 2013 não era esse. Era o Sonic All-Star Racing Transformed. Esse é aquele... Era na época do original. Aquele que apareceu Java era pra ter esse aí na época do iPad. Pô, eu tô ficando maluco. Yes! Cara, é o gráfico do Nintendo DS pra celular. Realmente tá muito bem.
tipo, não tem do que reclamar, sabe? Essa versão é até mais fácil de encontrar pra jogar do que o Transformers que entrou online e depois tiraram. É porque era full online. Aí, ó. Esse era o Sonic Jump que a galera jogava, porque era de graça e tinha um monte de personagem. Vai falar que não. Cara, essa ideia do Sonic pulando infinitamente é uma ideia muito bem feita, gente. Aí, ó, era essa. Cara, ele colocou como se fosse um ano após o outro. Tem um tempo muito maior. Cara, essa versão... Tipo assim... Mal dá pra ver imagens daí. Ele rodava mais fluido, tá? Dependia do seu telefone. Mas ele era muito pay to win aqui, ó. Tipo, tinha um slot de item que tu pegava automaticamente gastando uma estrela, que era um negócio que você podia comprar. Eu acho que era assim, né? Ou tô lembrando tudo errado. Enfim, esse port era muito bem feito. Muito bem feito. Hoje daria muito certo, mas a Apple comprou o Team Sonic Racing, que virou só Sonic Racing, e hoje tá mais atualizado que o Sonic Racing. Pô, botaram Extreme Gear no Team Sonic Racing de celular, cara. Pô, mas esse jogo era tão da hora. Sério, é muito da hora, cara. Outro também que se foi, cara. Esse jogo foi um susto, tá? Na época a SEGA falou que tava investindo em jogos mobile e alguns sites traduziram como foco do Sonic agora é em jogos mobile. Aí a galera pirou. Aí não, eles falaram que não. Esse jogo aí era só pra... Tipo assim, ele era o lançamento anual, mas a SEGA ainda iria investir em jogos de console. Beleza. Só que o jogo que veio depois disso aí foi o Sonic Boom. Enfim. Cara, o gráfico desse jogo era muito bem feito. Eu queria que o Sonic Superstar tivesse esse gráfico aí. Pra tu ver como uma direção de arte faz uma diferença, cara. Detalhe, o Sonic Tails e o Knuckles nesse jogo, ele tem a aparência moderna, mas a proporção é meio clássica, sabe? É meio baixinho cada um deles. Aí, ó, o Sonic Boom, ó. Mesma época. Cara, comenta aqui, o chat. Comenta aqui, chat. Vocês jogaram essa versão? Eu acho que tem até hoje pra você poder jogar no celular. É uma versão dos. É uma reskin do Sonic Dash, mas ele não tem quase nada. Não tem quase nada. Eu sei que demorou alguns anos, aí eles atualizaram, botaram Metal Sonic, não, o Shadow do Sonic Boom, e depois esqueceram. Mas é muito estranho, cara, a existência desse jogo. Tipo assim, não era mais fácil pegar o Sonic Boom, colocar dentro do Sonic Dash original? Porque o Sonic Dash, ele ganhou atualização. Tá, se pá, ainda ganha. Entende? Acho que poderia ser esse caminho. Não fazer um jogo separado, pô. Aí divide a audiência. Péssimo. Aí, ó. Esse é o Sonic Runners que a galera não gosta. Ele é um jogo fechadinho de história, de início, meio e fim. Tem menos personagens, menos fase, mas é um jogo que você joga e vai de início, meio e fim. Cara, eu tenho... Um dia eu vou soltar o vídeo desse jogo. Eu gravei, acho que tem uns 4 anos já. Algum dia, comenta aí se eu devo soltar o vídeo sobre isso. É porque eu não quero ganhar uma inimizade com a Gameloft. Versão Java. Cara, 2017. Jogo pra celular Java. Não tem celular Java. Tá tudo errado isso aí. Tá tudo errado. Meu Deus. Não, era Sonic Force Speed Battle, e depois mudaram pra Sonic Force. Esse jogo é tipo o Sonic Dash, só que Mario Kart. Moleque, esse jogo tem mais... Cara, é impressionante. Um jogo de celular tem mais cara de um jogo decente de corrida do Sonic do que o próprio jogo de corrida do Sonic Racing, porque o Sonic tá correndo. No Sonic Racing ele usa um carro, mas aí esse jogo tem mais cara de Sonic porque ele tá correndo. E é uma corrida. Com ele correndo em pé. Pra tu ver. Botar isso como minigame no Sonic Superstar seria muito melhor, cara. Aí, ó.
você vai me xingar, mas essa versão do Team Sonic Racing é infinitamente mais divertida do que a versão de console, tá? As pistas, elas são bem melhores, assim, os layouts são os mesmos, os temas são os mesmos, mas jogar nessas versões são bem melhores, elas não são zoadas com um monte de coisa atrapalhando tua vida. A mecânica do time funciona, mas tira completamente aquela bobeira de que, não, um jogador pode pegar um item, outro não. Tipo, porque tinha essa diferença entre velocidade, voo e força, e cada um pegava uns itens específicos. Tiraram. Cara, tinha level pra personagem também, o foco era só multiplayer e corrida online. Cara, esse jogo é muito bom, essa versão é muito boa. E aí ganhou a atualização, dá pra jogar com o Sonic clássico, tem Green Hill, ganhou skins, vai ter Extreme Gear jogável, ou seja, virou um Sonic Rider sem querer. Essa versão é muito boa, cara. E, desculpa, se não ganhou versão pra Android até hoje, não vai ser agora que vai ganhar. Não, e graficamente tá muito boa. Cara, 2019, tá muito bom. Não, detalhe, esse jogo vocês nem conseguem comprar, tem que assinar o Apple Arcade, que eu acho que ainda custa R$10 por mês, cara. É a assinatura de game mais barata que tem, e tem muito jogo bom lá. As Olimpíadas de 2020 que nunca aconteceram. Te pergunto, ainda vai ter? Será que eles ainda vão voltar com as Olimpíadas do Sonic? Porque passou da França e não teve nada. Esse aqui é polêmico, hein? Cara, joguei em live com vocês, foi uma gambiarra, e eu curti esse jogo. Cara, esse jogo é muito bem feito. Desculpa, mas ele é bem feito. Engraçado, né, que ele é o último jogo 3D do Sonic. Não, peraí, 2023, cara? Caraca, já tem tanto tempo assim. Enfim, ele é um jogo moderno que dá pra jogar com Tails, Amy, Shadow, Knuckles, Cream, Rouge, e cada um tem suas habilidades, né, cara? Olha aí. Eu acho muito... Cara, o problema do Sonic é a Sonic Team. Tem um vlog meu aí pra membros. E, cara, o problema do Sonic é a Sonic Team, porque esse jogo não foi feito pelo time principal dos jogos do Sonic. E eles fizeram isso, que é um jogo ótimo. É um jogo ótimo. Assim, a única maneira da galera no Brasil jogar em massa é se esse jogo sair no emulador. Que é meio difícil recomendar comprar iPhone pra jogar esse jogo. Tipo, aqui a gente não é Estados Unidos, onde a gente encontra um Apple TV sendo vendido por R$50, sabe? No eBay, que pra gente seria um OLX. Isso não existe. Então, não dá. É difícil recomendar. Apesar que um Apple TV poderia ser um bom console se você focar só na assinatura. Cara, por que isso existe, mano? Desculpa, por que isso existe? Tipo, você tem que assinar a Netflix pra poder baixar essa versão. É tipo, o mesmo lance do Sonic Boom. Por que não coloca as skins no mesmo jogo? Cacete, cara. Essas pessoas não pensam, né? Pelo menos não tem anúncio. Cara, alguém joga isso. Esse jogo ficou em beta durante mais de um ano, cara. Eu não sei se eu volto a jogar, não. Eu fiquei muito chateado com esse jogo porque eu perdi meu save 2 vezes. Aí eu não sei se eu volto. Se ele sair pra console, se lança no Switch, eu jogo. É isso aí, cara. Assim, tem uns erros nesse vídeo aqui de ordem cronológica, eu acredito. A galera do chat vai me xingar aqui, mas Sonic teve uma boa vida no mobile e isso ajudou muito a popularizar ele no Brasil de novo, numa época que quase ninguém tinha videogame, porque tava caro.